Muito bem, começamos hoje mais um programa Conversa de Valor, que é comandado pelos homens da UPH, União Presbiteriana de Homens, da nossa querida IPJOC. E eu sigo a regra de estar bem acompanhado e hoje eu tenho o nosso querido irmão Matheus Castro, ele que é formado em Direito, não é advogado, já me alertou aqui, foi cedo sobre esse assunto, tá? Mas é o cara das exatas, o homem entende de conta. E é justamente para isso que ele está aqui hoje com a gente, para bater um papo sobre planejamento financeiro, sobre a organização familiar das despesas, falar um pouco sobre os efeitos disso, as consequências, enfim. A gente tem um bom bate-papo sobre esse tema tão importante para a gente. Seja muito bem-vindo, seu Matheus. Obrigado, Erasmo. Prazer estar aqui com vocês, participando do podcast, né? Estou à disposição, sempre que precisar, né? Se eu puder contribuir, vai espero que possa sempre poder contribuir. E num papo sobre dinheiro, contribuição é legal, né? Já começa por aí. A ideia é realmente a gente falar hoje, ter uma conversa contigo, a gente sabe que você tem um especialista aí no tema, como a gente tem tido dificuldade, né? Assim, eu acho que o brasileiro em geral parece já ter uma dificuldade natural, e a gente pode discutir aqui mil causas disso, porque falta educação na base, porque a gente não preparou nossas crianças para pensar nisso. Mas na média geral parece que a gente não tem muita educação financeira, né? O que seria educação financeira, hein, Matheus? Tu consegue traduzir isso aí pra gente? Erasmo, é como tu falou, né? Na verdade, é meio clichê repetir isso, né? Educação financeira, o próprio nome já diz, né? Você não teve o mínimo de conhecimento básico sobre o que gastar, como poupar, qual é o momento ideal para fazer essas duas coisas, como eu posso ganhar dinheiro de maneira adequada, né? E toda a sistemática que está envolvida nisso. E assim, o que a gente fala de educação financeira hoje são várias fases, são vários níveis. Desde a criança, né? Você não vê hoje, dificilmente você vai ver numa escola um currículo escolar falando sobre educação financeira, dando aulas específicas disso, falando sobre poupança, o que é dinheiro, como o dinheiro pode ser algo útil, ou como o problema com dinheiro pode ser algo muito ruim, O né? funcionamento das instituições financeiras, né? Exatamente, ainda que seja uma coisa básica, Básica. introdutória, é importante, né? Eu lembro que uma vez eu vi isso numa intenção do Ministério da Educação em fazer isso, mas eu não sei se foi para frente, eu creio que não, porque a gente não vê hoje isso como currículo obrigatório, né? É até uma reflexão que eu faço às vezes, né? Que a gente entende que, na minha opinião pessoal, né? Educação financeira, ética, música, eu acho Sim. que na minha avaliação deveriam ser matérias obrigatórias na escola, ainda que seja nos primeiros anos de vida ali, que você tivesse primeiro contato, né, com esse tipo de assunto. Não tem quem fique imune a essa questão, né? Então, assim, todo mundo, cedo ou tarde, cresce ali, começa a trabalhar, já vai lidar com o seu próprio dinheiro, mas antes já lidava com algum dinheiro, seja o dinheiro que você recebia ali em casa, o dinheiro que você vai receber quando começa a trabalhar, né? E eu concordo contigo, assim, acho que essa dificuldade que a gente tem no geral de preparar crianças para conhecerem o funcionamento do dinheiro, né? Como é que esse sistema econômico funciona? E não precisa ser com a profundidade que a gente está acostumado aí nas faculdades de economia, não é isso. Mas é realmente saber os efeitos que a inflação causa no dinheiro dele, o que é o movimento inflacionário, né? Que não é só simplesmente o aumento de preço de mercadoria. Então, eu fico muito preocupado porque quando eu vejo famílias, eu já passei também por isso, né? Acho que todo mundo deve ter uma história para contar perto disso. A gente vê que ele não está muito preparado para lidar com o dinheiro, com a economia, né? E até para questionar, né? Imagina, o cara vai fazer um financiamento, ele aceita tudo que tá ali nos termos ali. Porque ele não consegue olhar e dizer assim, olha, essa taxa é a taxa básica, mas a taxa efetiva aqui desse financiamento está muito mais alta. O que é que está compondo essa diferença, né? Ele acaba se perdendo, né, Matheus? E aí, Matheus, a gente vê, por exemplo, que o pessoal faz uso indevido. Tu consegue listar assim, algumas coisas que tu acha que são sintomas dessa falta de conhecimento aí, clássicos assim no dia a dia das pessoas? Erasmo, a dificuldade, uma coisa que eu tenho observado muitas vezes é a dificuldade das pessoas para tirar férias,
para fazer uma viagem legal, às vezes para ir para lugares perto aqui, como Luiz Correia, Parnaíba, pegar uma praia. Falta dinheiro, né? E quando às vezes você vai ver a pessoa tem até um próximo, uma pessoa próxima a você, tem até um salário razoável, né, que dá para se programar, mas por falta de conhecimento ou por falta de organização, planejamento financeiro, não pode fazer essas coisas básicas, né? Então, um exemplo clássico que eu falo disso é o descanso, né? Tirar férias com a família, Sim. fazer uma viagem, ainda que seja para um local mais perto, que teoricamente vai ter um custo bem menor do que você pegar um avião e ir para uma cidade mais conhecida, para o sul do país. O lazer cotidiano ali fica Exatamente. prejudicado, né? Às vezes, Cinema, cinema, ir no shopping teatro, com ir os num filhos, né? shopping, isso vai numa praça de alimentação, num shopping aqui. Ah, eu quero levar meus filhos. Toda sexta-feira à noite eu vou separar um dinheiro aqui para levar meus filhos lá, para brincar no playground, para comer uma pizza, tá? E às vezes falta para isso, né? E É. por pura desorganização, né? É porque eu acho que todo mundo acaba colocando na cabeça assim, Matheus, que, puxa, a gente tá discutindo esse assunto numa sociedade onde 70% da população vive ali, né, próximo das linhas de miséria, na linha de pobreza, pelo menos 80% da população. Então a gente tem a ideia de que só se fala de planejamento financeiro para quem ganha muito dinheiro. Na verdade, é o contrário até, né? O assunto devia ser prioritário para quem ganha menos, que é justamente para não perder o pouco dinheiro que tem com decisões erradas, né? Com a perca desse controle não leva você a sacrificar, porque às vezes o cara que tem um pouco mais de dinheiro, ele vai lá e faz uma besteira, né? Não planejou correto, acabou gastando um pouco mais, ele corrige aquilo mais rápido, né? Às vezes ele consegue, mas também não é uma regra, não vai sair gastando aí porque ganha muito aí, que você vai ver, vai ser a dívida maior, só isso. Mas o cara que ganha pouco, ele precisa ter mais controle, né? E aí eu tô falando de quê? Sempre falo, né? De olhar o que ganha e o que gasta, né, Matheus? Exatamente. É interessante que tem um tripézinho que eu falo comento com algumas pessoas, e assim, educação, trabalho e renda, né? Muitas, como tu falou aí, muitas pessoas não têm o mínimo, né? Ou recebem só o salário mínimo. É muito complicado tu chegar para a maioria da população brasileira, que a gente sabe que vive nessa situação, e dizer assim, ah, você Exato. não poupou. E realmente, É um complexo cara mesmo. é complexo, ainda mais numa situação que a gente vive hoje, de inflação nas alturas, né? Agora parece que deu uma retraída, mas ainda não está totalmente controlada. Então, o trabalho, o salário da pessoa fica estagnado, né? O trabalho continua, às vezes até aumenta, mas o salário e a renda da família continua estagnado. Às vezes até um membro da família perde o emprego. Então, num momento desse, né, não tem como você chegar a pessoa, ah, você tem que poupar. Não tem, cada um tem sua realidade diferente das outras. Mas o que a gente fala aqui é procurar se educar para tentar a oportunidade melhor, ou então crescer numa carreira dentro de uma empresa privada e tentar procurar meios para aumentar a sua renda, né? Se você busca, se Deus assim permite, né? Porque a gente crê muito nisso, você vai conseguir com o tempo subir de vida, conquistar algo melhor e já estando nessa fase de poder poupar, aí sim a educação financeira é muito importante. Mas quando eu chego nessa fase de vida em que eu tenho sobra de Eu dinheiro, posso eu não vou poupar. construir minha educação financeira agora do Agora, não, zero. já viu falar, disciplina, né? Exatamente, é como você falou. Se eu já ganho pouco, se eu tenho um salário mínimo, numa situação que eu não tenho ainda como poupar para poder ter uma situação mais confortável no futuro, a educação, o conhecimento já é de uma ajuda, assim, excepcional. Cara, e pra tu ver, né? Porque assim, ó, a gente olha o movimento inflacionário que a gente comentou agora há pouco, né? Que se a gente for olhar lá atrás, a expansão da base monetária, né? Ou seja, tem mais dinheiro no mercado e não tenho mais mercadorias para ser vendidas. Em tese é isso, né? Eu tenho mais dinheiro, então as pessoas começam a ofertar. A oferta de mercadoria se mantém ou reduz em muitos momentos, então fica mais caro comprar as coisas. E inflação, você olha lá os índices lá governamentais, olha, a inflação é 5%. Mas tem que tomar cuidado porque cada um tem sua inflação. É. Essa história de inflação é perigosa, porque é 5%, mas você tem que lembrar que aquilo é uma cesta de produtos Exato. que você pode, por exemplo, não usar metade daquela cesta. Exemplo, você não tem carro, você não usa, não tem um transporte privado para botar combustível, você não paga energia elétrica porque você tem algum benefício, enfim. Então, às vezes, tua inflação é inflação de alimentos. 80% da renda da tua casa é consumida por alimento.
Então, você vai ver, isso muitas vezes está 15, 20%. Eu tenho uma orientação sempre como empresa, por exemplo, eu digo que eu tenho que chamar pelo nome cada coisa do balanço da minha empresa, né? Eu conheço o nome delas. Então, quanto é o lucro da minha empresa, quanto é o custo com folha de pagamento, o custo com impostos, o custo com operacional, enfim, eu conheço lá, é uma coisa que eu tenho que estar na mão todo o tempo. Por quê? Porque na hora que eu preciso trabalhar isso, eu vou olhar para esses números, onde é que eu posso apertar. A mesma coisa, eu acho que as famílias, elas olham para as suas despesas em geral e ela tem que saber quanto gasta de supermercado. Isso, Mas tem que chamar pelo nome esse negócio, sabe? Aqui em casa, exatamente. supermercado é R$ 800. Tem que É. ter nome para esse bicho, né? Identificar o que é supérfluo, né? Olhar para a compra e ver o que é Exato. que Às vezes o precisa. que é supérfluo para uma família não é para outra. Não é para outra. O exemplo, às vezes você vai comprar um produto lá e esse produto para você. Essa história de economizar ou não, Matheus, fica sempre sobre a história. O que que é importante para você? Às vezes a questão, o que que é fútil? O que que é fútil? É algo que não tem importância para relevância nenhuma para sua vida. Mas não quer dizer que para o outro isso não tenha, né? Às vezes o lazer, você falou de viagem mais cedo. Eu sempre digo, isso é importante para você? Viajar? É muito importante. É uma coisa que minha família gosta. Ótimo. Então concentre seu esforço nisso. Mas, por exemplo, ir ao cinema, ao shopping, sua família é algo importante para ela? Não, não é. A gente não faz questão. E por que você tá indo todo final de semana? Exatamente. Ainda mais hoje com Netflix. Né? Ainda pode compartilhar a conta É ainda? algo que entrou em desuso praticamente. Aí, eu, particularmente, sou uma pessoa que gosta muito de cinema, mas confesso que tenho ido cada vez menos. Pipoca de R$ 60, né? Exato. É para quando você pensa, "Ô, se eu tô no conforto do meu lar, não vou ter que pegar carro, não vou perder tempo, Estacionamento de shopping. não vou pagar estacionamento, não vou pagar gasolina do É. trajeto de ida e volta. O tempo que é precioso. As Entendeu? tentações do shopping. As tentações do shopping. Então, você começa a avaliar a coisa por outra ótica. A gente começou aqui mais cedo a conversar, né? Cheguei aqui, aí repararam, Matheus, tá com o celular não? Papai, não tô aqui com o celular. O pessoal aqui tem um olho de águia, né? Não, são rápidos, pessoal aqui. Fica esperto. É, Muda aqui do lado da mesa. e aí, não, esse aqui eu comprei, né? Vamos citar nomes de marca aqui para não fazer propaganda. Não Ah, tem se ninguém pagando a quiser, se gente, quiser né? patrocinar, a gente bota logo aqui, fica à vontade. Aí eu disse, É olha, rápido. realmente isso aqui é uma versão mais nova, mas é uma versão econômica, né? É uma versão econômica do aparelho X, né? Eles têm um produto mais premium, digamos assim, e tem a versão mais econômica. E aí eu vou comprar, meu celular já era bem antigo, da mesma marca, só que tinha 6 anos e meio. Já começou a travar, a bateria só durava 1 hora, tinha que ficar recarregando o tempo todo. Chegou um momento que eu tenho que trocar. Chegou um momento. Às vezes na atualização de software ela trava, né? Os aplicativos você não consegue mais usar, então não tive como me livrar dessa troca. Só que quando eu fui comprar, eu avaliei, poxa, eu vou economizar aqui quase R$ 2.000 a menos, vou economizar, vou comprar a versão do mesmo aparelho, só que a versão mais econômica. Diminuiu a câmera é uma Porque câmera... isso não é Não que algo a câmera seja fundamental para ruim, você. não que a câmera seja ruim, é uma câmera boa, mas não é a melhor, né? A O processador câmera dele... aqui filma em 4K. Eu não vou fazer um filme, eu não sou Exato, fotógrafo, né? exato. É um celular que tem um processador bom, não é o melhor. A versão mais premium dele tem um Mas atende o processador que tu mais... precisa. Exatamente, eu não vou usar games. O celular para mim basicamente é aplicativo de banco, e-mail de trabalho, calendário, agenda, navegação, aplicativos de outras coisas Nada que exige muito processamento, né? Exatamente. Então, a ideia é essa, né? Você vai comprar uma coisa que você tem a possibilidade. É a sua necessidade? Não. Então, vamos para baixo. A tecnologia hoje ela está avançando de uma forma tão rápida que eles te empurram um produto com muitas tecnologias que você não precisa. Mas por que... Aí eu vou agora, a provocação vem, nem sempre. Por que que tu Já acha que... estamos dando dica de economia aqui, Já galera. começou, já. Por que que tu acha que a pessoa compra um negócio que ela não precisa, Matheus? Compra um carro que ela não precisa, por que que tu acha que isso acontece? Eu acho que a resposta para isso ela é mais psicológica do que, digamos, material, né? Às vezes a pessoa, eu não sei nem se eu posso, como é que eu posso colocar isso, digamos assim, ela cria um laço afetivo com a marca. Isso acontece. Ah, eu quero, porque aquilo ali eu tenho para mim na minha cabeça, né? Falando bem um nordestinês aqui, eu tenho para mim na Representa minha um... cabeça que é o melhor,
entendeu? Ou ver todo mundo usando Pronto. e eu Ah. quero me inserir naquela sociedade ou naquele pequeno grupo de pessoas que estão usando a mesma coisa. É uma demonstração de como eu estou bem. Aqui em Teresina a gente usa um termo conhecido como dublê de rico. Esse, eu não sei, acho que todo mundo já ouviu falar isso alguma vez, né? E assim, não que comprar coisas caras sejam erradas, vou deixar isso Por si muito, só errado apenas em si exatamente. mesmo, né? Comprar coisas caras nunca foi o problema. O problema é comprar coisas caras sem você poder ou Sem você se precisar, você. né? Exatamente. Se você não pode, já tá errado. Ou faz um esforço colossal para poder adquirir um bem muito caro. Ou você quer aquilo ali só para ostentar. Vou dar um exemplo bom também aqui. Eu toco um pouco, tá? Música. Descobrindo talentos do cara Eu, aqui, eu viu? tenho uma guitarra em casa, mas toco muito pouco, arranho demais. Bem antiga, inclusive, né? Essa guitarra eu comprei há muitos anos atrás. Ela deve ter uns 10 anos já. E assim, ela atende às minhas necessidades. Eu nunca senti a necessidade de comprar uma mais cara. Aí agora você vai ver o Jean. O Jean, que é músico profissional, o Vive Dalmi, disso, né? que vivem disso. Se eu fosse músico profissional, eu ia querer ter Ah, uma melhor que guitarra tinha muito lá. boa. E geralmente uma guitarra muito boa são caras, né? Uma Fender é cara, né? Uma Gibson, né? Não Tem é? uma lá, Dalmi? E assim, Jean deve ter. Não, o Jean não, já faz as dele. Ah, o olha Jean aí, faz a O dele. Jean, A propaganda do nosso luthier aqui, né? pronto. Diz que, ó, o Já fica o Dal... recado aqui, Jean, se quiser patrocinar aqui o Como é o nome da... Como... Não, Jazz Custom Guitars. como chama? É um estúdio, é uma Não, oficina? é uma ateliê. Ateliê. Pronto, Ateliê. então fica aí. Então, Loteria, olha aí, nosso irmão Jean. nós já estamos fazendo a propaganda, né? Então já vai ter que mandar a fatura para ele pagar aí, né? Já. Manda a logo dele pra gente deixar na TV aqui por um tempo aqui, viu? Valeu, Matheus. Vamos apoiar os pequenos Pra apoiar negócios, os né? pequenos Isso aí é negócios. E muito de bom pra irmãos ainda economia. por cima, né? É uma boa ideia, viu? Tá no caminho. E assim, o Jean comprando, sei lá, vamos dar um exemplo hipotético. Se o Jean comprasse uma guitarra de 10 mil reais, eu não ia achar um absurdo. Matheus, essa guitarra aqui ele vai durar minha vida toda. É uma guitarra que eu toco, eu sinto a diferença. Eu sinto o timbre de que é diferente. Ela tem outras. Um exemplo hipotético. Ela tem aqui as funcionalidades tais que eu vou precisar para fazer. Ou então uma pedaleira mais cara. Naturalmente, um som, né? Que são coisas caras, né, Dalmi? Um som mais caro, ele vai ter uma Mais qualidade qualidade, né? sonora melhor. Pode cobrar mais caro no trabalho de vocês, né? Por tá Exatamente. levando um equipamento melhor. Outro exemplo claro, um advogado. Tá? Você vê um advogado. Eu não tive nem a oportunidade de fazer a prova do AB, né? Porque eu já entrei logo para o serviço público, assim que saí da universidade, então nem podia advogar, na verdade. Se eu fizesse a prova, eu nunca cheguei a fazer o exame de ordem, mas se eu fizesse, eu nem poderia advogar, teria que suspender a minha OAB. Mas passando isso, o advogado, né? Hoje, o marketing do advogado, né? O grosso dele tá muito no Instagram. Mas antigamente, e ainda é o raiz, qual era o marketing do advogado? O carro E o e o terno. terno. O carro e o terno. Quando eu estava na faculdade, tinha uns colegas que estagiavam na Justiça Federal, o pessoal comentava dos ternos do advogado. Ah, fulano de tal, você viu o terno do advogado? Tá advogando Ó, melhor o agora. carro do Tá cara. usando o Armani agora. Tem gente que tem um carro muito bom, que é advogado, mas mora na casa dos pais. Por quê? Que ele precisa daquilo ali como propaganda, né? O cliente vai ver ele chegando e tal. Você vai dizer que é errado o cara tá comprando? Depende da situação de vida. Às vezes é o marketing. Até o cara é bom tecnicamente, qualidade assim excepcional. Mas se ele chegar dirigindo um no Mille, 1998, você não vai estranhar? Na profissão dele lá, que eu tô esperando, né? Exato. Então, As assim, pessoas observam muito esse tipo de em coisa. tese, a gente tá chegando na ideia que... E aí, o que a gente tem que estar falando? Sobre um consumo mais racional, Exatamente. né? De um Perfeito. consumo mais respeitoso com as suas condições, com as suas necessidades. Então é muito difícil chegar aqui e dizer assim, não compre isso. Isso é muito difícil de fazer da nossa parte. Exatamente. A ideia não é essa. A ideia, na verdade, é falar o seguinte, olha, o que você precisa? Qual é a sua necessidade real? Quais são suas reais demandas? Tem uma expressão que eu sempre usei, aprendi isso com um cliente, ele dizia para mim, Erasmo, como é que tá o TAD? É o TAD? Não sei o que é TAD. Me explica, TAD é uma sigla.
A sigla que a gente substitui a palavra juro por ela. TAD é taxa de antecipação de desejo. Porque ele dizia que o juro que a gente pagava nada mais é do fato de que eu não quero esperar a hora certa de comprar algo, eu quero comprar antes. Então eu pago o juro por isso, né? E a gente tem um país, Matheus, de endividados. Demais. A gente tem, acho que 65%, acho que esse é o número, tá, das famílias brasileiras que estão lá ou com o nome negativado ou já estão enfrentando os problemas com isso, né? Então, os efeitos de uma compra não racional, de não ter respeito pelo seu orçamento, de não entender suas prioridades, é dívida. E dívida dá trabalho, meu amigo. Dívida dá trabalho, Matheus. Demais. Não é só o telefone tocando, não, viu? Aqueles números 92001, não é só isso, não, viu? Veja que eu conheço. Veja que eu conheço o número. E realmente, Erasmo, o endividamento, a gente sabe que sim, que no capitalismo, a economia é baseada no endividamento. Empresas grandes se alavancam para... O crédito é motor, né? Exatamente, para fazer projetos, né? Você vê na economia americana. A economia americana é tudo alavancada. Só que ela é alavancada em cima de um juro baixo. Então, isso permite até um consumo maior das famílias e um consumo com menos risco de quebrar uma família. Eles ficam até mais irresponsáveis no consumo, né? Se a gente olhar da nossa ótica brasileira, né? É um Isso. consumo irresponsável, né? E nós, já é uma situação mais diferente, porque nós vivemos num país que, em setembro de 2024, ano passado, agora, coisa recente, o crédito rotativo do cartão de crédito, o juro do crédito rotativo, que é quando você não consegue pagar a fatura completa do seu cartão, ele chegou em setembro a bater 430% quase. Você imaginar que você vai Anual. comprar algo e pagar 5 vezes o valor disso num curto período, porque nunca é longo período, né? Cartão de crédito se financia a curto prazo, né? Sim. Difícil você comprar uma coisa com 24 vezes sem juros, 24 vezes no cartão, né? Aí você pode pagar assim até 5 vezes o negócio em um ano. Isso é loucura, Eu né? escutei uma frase antigamente, há muitos anos atrás, que uma pessoa falou e dizia assim: cartão de crédito é um dinheiro que você não tem para comprar uma coisa que você não precisa. Né? Eu acho que muita gente já deve ter escutado essa autor desconhecido, né? Nos anos 60 ali, nos anos 50, 60, quando o comércio brasileiro começa a explodir, né? Começa a acontecer, as casas de departamento. A gente foi conhecer uma aqui no Brasil, né? Que eu não vou falar o nome porque ainda tá por aí ainda, né? Mas assim, não fizeram nada de errado, na verdade. O que era a grande discussão do brasileiro? Ele precisava comprar coisas e não tinha dinheiro para comprar. Então eles começaram a criar a ideia do crediário. E a discussão do crediário não era o que valor final o produto chega no final do crediário. É se a parcela cabe no seu bolso. Isso. Então o cabo olhava para o orçamento dele, ele estava pagando 5 vezes o valor. Isso. Mas a parcela cabe no meu bolso por 2 anos. Tem até aquele jargão que diz: eu não quero saber quanto é, só quero saber se divide em 12. Se divide em 12. Quem nunca escutou também. E assim, se você avaliar essa frase, ela é uma meia-verdade, né? Tá certo, tá. Porque muitas pessoas, quer dizer, a maioria das pessoas, ela não tem controle de gasto de cartão de crédito. Só que, se você tem um controle de gasto de cartão de crédito, ele pode ser um aliado seu. Um grande aliado. Um grande aliado, né? Quem Até nunca por controle, né? Quem já viajou com milha de aéreas vinda de ponto de cartão de crédito? Isso aí vai ser outro programa, viu, Matheus? Outro bate-papo nosso, Matheus tem que ensinar a gente a fazer esse negócio. Cartões de crédito que te permitem chegar em restaurantes e ter sobremesa grátis, ou pedir 2 pratos e pagar só um. Então você tem diversas... E fora a ferramenta de controle, né? Que o cartão pode se transformar numa ferramenta de controle também, né? Exatamente. Alguns cartões estão mudando... Tem uma sistemática nova que, quer dizer, já tem alguns anos, que é o cashback. Se você não tem tanto interesse em viajar, ele dá uma parte do dinheiro de volta. Então, assim, o cartão de crédito... Tem até um exemplo interessante, que foi a Anne, né? Eu comecei a esposa do pastor. Conversando com ela: Matheus, eu não gosto muito de usar cartão de crédito. Se Anne, use o cartão de crédito. Não, mas eu sempre passei as coisas no débito e tal. Eu disse: faz o seguinte, tu passou no débito? Continua passando no débito, mas usando crédito. Eu vou explicar. Antigamente, você tinha a opção ou débito ou crédito, né? Só que os aplicativos, a tecnologia avançou tanto que os aplicativos te permitem hoje passar algo no crédito e antecipar o pagamento, que é justamente o que o débito faz.
né? Só que quando você paga hoje no débito, a esmagadora maioria dos cartões de crédito, ele não pontua. Ele não te Tem que gera ser no milha, ele não crédito. te gera cashback, ou gera bem menor que se fosse no crédito. Então, você pode estar pagando no crédito, antecipando o pagamento na sua conta corrente, né? Vai debitar direto da sua conta corrente, ou você paga lá um boletim, um código que o aplicativo gera, você vai estar usando como se fosse uma função de crédito, mas gerando todos os benefícios da função crédito. Da função crédito. É porque a gente acabou adquirindo medo do cartão, por isso que a gente falou, né? Tem o fator descontrole, porque é o momento que eu vou lá e compro, tá resolvido meu problema. Comprei. Consegui comprar. Vamos perdoar aqui a crítica, tá? Mas se for o caso de vocês, aí já a gente mantém a amizade, tá? Mas eu acredito que não, conheço a maioria aqui, não é pra dar esse problema. A pessoa comemorando a compra de um carro, sabe? Sim. Às vezes me preocupa, eu fico assim, sempre que eu vejo aquela cena, né? Eu vou comprar o carro, a pessoa chega pra mim, vamos tirar a foto. Não, não, eu agradeço, fico feliz, tá pago aí o carro, tá tudo certo, tá, mas vamos embora com o carro. Não quero... Porque eu sempre digo assim, olha, beleza, comemore, brincadeira à parte, comemore, enfim, você batalhou lá, juntou o dinheiro, deu entrada no carro, essa não é a questão. Mas o fato é que às vezes eu fico sempre olhando para aquilo, assim, cara, quantas parcelas tem na mão dessa pessoa para pagar para frente? Qual o juro embutido nisso? Quantos carros ele vai pagar em 2, 3 anos desse financiamento? E a pior parte, né, assim, é como se ela descansasse. Resolvi Minha meu vida. problema. Comprei o carro que eu queria. Na verdade, você comprou. Mas não se esqueça, mês que vem ele bate na sua porta Isso. com uma linhazinha no seu, ou um boleto, ou lá um débito na sua conta. Vai vir, lembre disso. Se mantém no seu radar, você entendeu que para frente isso cabe dentro das suas contas, ok. Porque o efeito corrosivo dos juros nas contas de uma família é um negócio impressionante. Acho que toda família sentasse um dia e pegasse tudo seu que é parcelado, que poderia ter sido pago antes, por exemplo, se você for olhar o volume de juros que você pagou para uma instituição bancária, que tirou do caixa da sua família e retornou para um banco, e tirar dali as coisas que não tinha jeito, que era o caminho. A gente vai já falar aqui de financiamento imobiliário, entrar já na polêmica aqui, Matheus, antes que é para alugar casa, tá brincadeira, Matheus. Vai falar aqui. Mas a gente vai olhar sobre como isso arrebenta com você. Aí o financiamento imobiliário, que a gente comentou, né? Se você pegar os 5 primeiros anos ali do contrato e você olhar a carga de juros que tem num contrato imobiliário padrão, aí sem nenhum benefício, não subsídio nem nada, é um valor tão alto que tu morou de aluguel por 4, 5 anos. 4 anos depois, o saldo devedor do teu imóvel é praticamente o mesmo, mudou muito pouquinho, muda ali 5, 6%, e tudo aquilo que eu paguei para trás. Seja bem-vindo aos efeitos do juro. Então, o cuidado com o que eu vou comprar e como eu vou comprar, eu acho que fica aí, né, Matheus? Mas diz logo, Matheus, como é que é? O cara não deve comprar casa financiada, não? Como é que é? Bom, aí não tem receita de bolo, né? Não tem resposta Certo ou errado exata. assim, né? Não Tão tem certo ou simples. errado. Isso, a resposta que vai ser depende. Depende da sua situação de vida, depende do seu objetivo. Para a gente ser mais claro, né? Mais concreto, vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, eu vou citar o meu exemplo. Alguns motivos me levaram a comprar meu imóvel. Quais foram? Eu tinha um bom dinheiro para dar de entrada, certo? Então, quando eu tinha um bom dinheiro para dar de entrada, você vai financiar apenas o saldo restante, né? E financiei o saldo restante e sem falar de valores, mas para falar da proporção. Hoje, quem mora de aluguel lá no meu prédio paga 10x, né? O dinheiro que eu pago de financiamento imobiliário é 6x. Então, uma pessoa que mora de aluguel, não é dona do imóvel, está pagando 100%, digamos assim. E eu, que sou dono do imóvel, pagando financiamento imobiliário com um juro embutido, estou pagando 60% do valor do aluguel. Então, valeu a pena para minha situação? Valeu, porque eu tinha um bom dinheiro para dar de entrada. Hoje, como eu estava comentando com vocês anteriormente, se eu quisesse amortizar essa dívida, pagando com antecedência essas prestações, diminuindo o juro, pagando as prestações adiantando, não valeria a pena, porque o juro do meu financiamento é menor do que a taxa Selic hoje do E muito Brasil. provavelmente tu fez um contrato com condições de juro de uma época, né, juros pré-fixados,
que devem ser bem menores do que as condições atuais de juros. Exatamente. E aconteceu assim, Erasmo. Inclusive aconteceu outro movimento no meio do caminho. Hoje o meu financiamento imobiliário ele está no terceiro banco. Eu financiei com uma taxa inicial, um banco 1. A taxa diminuiu, ela fez um movimento de descida. E aí eu fiz a portabilidade do meu financiamento do banco 1 para o banco 2. E aí diminuiu o valor da parcela. Reduzindo a carga de juros também, né? Exatamente. Quando você tem a dívida com o banco, você pode fazer a portabilidade para outro banco se o outro banco te der uma opção de taxa de juro menor. Foi isso que eu fiz. A taxa de juro baixou mais ainda. Eu fiz a portabilidade do banco 2 para o banco 3. Perfeito. Nesse movimento, eu reduzi o valor da minha prestação em 30%. Só que você só fez isso porque você conhece as despesas da tua casa. Exatamente. Tu tem domínio ali sobre o que está acontecendo, que é aquilo que a gente falou mais cedo. Eu sei o quanto isso impacta, eu sei o que eu estou pagando de juros, então eu consigo comparar com outras coisas. Essa é uma dificuldade que a gente vinha falando até antes de começar aqui o programa, do brasileiro em geral conhecer essas questões, né? E aí vem da falta de uma estrutura lá de educação. Então, hoje já se fala mais isso mais abertamente, mas eu mesmo falo de escola pública a vida toda, nunca tive aula, por exemplo, de como funciona o juro. Juro é risco. Juro é risco, tá? Então, se eu chegar no banco, bater na porta dele, me dê 10 mil reais emprestado, pra quê? Sei lá, eu vou fazer um churrasco lá em casa, não importa. Eu quero 10 mil reais livre. Isso tem um juro bem Para alto. comprar tua picanha Wagyu. Comprar Wagyu, como é que é o nome? Wagyu. Wagyu, legal. Já comeu, já? Boi japonês. Aquele boi preguiçoso japonês. Eu não falo nem português, veja lá japonês, é melhor deixar de lado. Boi que ouve música. Mas é Janela Band que tá. Mais uma propaganda aqui. Isso virou um merchan aqui. Se você bate lá na porta e pede uma grana qualquer, sem nenhum compromisso, sem nenhum bem vinculado, né, alienado àquela operação de crédito, o juro é mais alto. Por quê? Porque o banco olha e diz, olha, se ele resolver não pagar, eu não tenho nada que tomar dele, eu vou ter que processá-lo, enfim, vai levar um bom tempo para resolver isso. Então o juro dessa operação de crédito é mais alto. Mas quando eu vou comprar um bem imóvel, por exemplo, ou um veículo, por exemplo, eu tenho um bem que eu alieno aquele financiamento. Você pegar o documento do seu carro que é financiado, tá lá dizendo que ele é alienado ao banco X. Ou seja, o banco tem um bem referencial, derruba um pouco a taxa de crédito. Quando eu vou comprar um imóvel, esse juro tende a ser ainda menor, porque, enfim, eu tenho lá um bem que você não vai arrancar, botar na cabeça e sair correndo com ele, não vai se esconder ele dentro de uma lagoa, né? Então não tem muito o que perder. Só que essa é a grande questão. A gente não aprendeu a olhar essas questões. Quanto Sim. custa isso? Eu me lembro, a minha esposa trabalhou por um bom tempo em concessionária e a gente sempre conversava sobre isso. Quantas pessoas chegavam lá, passavam a ficha de crédito em 20 bancos, não aprovava em nenhum, ao 20º banco, ok, é 4,5% ao mês. O cara quer o carro, ele quer antecipar o desejo dele. Eu vou levar esse carro a qualquer custo. 3 meses depois, o que é que tá acontecendo? Não aguento mais pagar a parcela. Principalmente de um veículo que é um gerador de despesa, né, Matheus? Exatamente. Continuando citando o exemplo do financiamento imobiliário, o juro é o risco, né? E eu lembro que quando eu fiz o financiamento, no meu prédio tem muitos médicos, né? E os médicos, como eu sou servidor público, para o banco, teoricamente, eu tenho mais estabilidade, porque o meu salário é previsível, a minha renda é previsível, Vai ser demitido, ela não vai né? oscilar, entendeu? A probabilidade de eu ser demitido é muito pequena, né? Então, eu consegui uma taxa abaixo de um médico que tem uma renda, às vezes, maior do que a minha, mas não tem a segurança, a estabilidade que eu tenho. Se ele Então, ficar doente, ele deixa de receber. exatamente. Olhando do outro lado da moeda. Às vezes você é uma pessoa que não quer fazer uma reforma no imóvel, não sabe se vai passar muito tempo naquela cidade, lugar. se vai mudar para outro local. Pega o dinheiro que você ia comprar um imóvel, faz um investimento, pega o rendimento do investimento e paga o aluguel. É o ideal para você. Muita gente bota dinheiro em fundo imobiliário, né? Que é um fundo de investimento em imóveis também. É um veículo de investimento em imóveis. O dividendo ele usa para pagar o aluguel. E muitas das vezes o dividendo que você recebe com aquele valor que você ia comprar o preço do imóvel é maior do que o aluguel. Então você está pagando um aluguel e ainda está sobrando dinheiro. Então, para você, isso é o ideal. Então,
essa questão de finanças, ela é muito pessoal. Ela vai de casa para casa, ela vai de família para família. O contexto tem que ser muito bem avaliado. É por isso que um estudo ou uma consultoria financeira de confiança faz muita diferença, porque faz você economizar dinheiro. Você consegue visualizar coisas que você não tem experiência ou que você não tem mesmo conhecimento técnico para Exato. tomar a melhor decisão. A gente vai continuar olhando, então, para a importância de planejamento, que a gente falou mais cedo, que é justamente conhecer. Primeiro, para se planejar, eu preciso conhecer meu ambiente. Então, eu acho que já fica aí, né, Matheus, essa dica, né? Sente, pare um pouquinho aí, pega o caderninho, pega o Excel, pegue o que você quiser, risque na parede, não sei. Mas, enfim, sente, olhe todo o seu universo de despesas e contas. O que for financiamento, tente entender que juro é que está lá dentro. Qual é o cenário de juro que tem ali? Conheça bem isso. Depois que isso estiver muito claro para você, comece a tomar decisões nessa direção, né? O que é importante estar aqui nessa despesa, o que não é, né? E, inclusive, Erasmo, é muito comum você ver pessoas com rendas muito altas, super endividadas. E já com o Super nome endividadas. tomado. Uma pessoa que ganha 3 salários mínimos vivendo bem, 4, 5 salários mínimos vivendo bem, melhor às vezes até do que essa pessoa, porque começa a ganhar muito bem e já quer comprar o carro mais caro da concessionária. Aí entra num jogo de 4,5%, como tu falou aí, paga 2, 3 carros no final. Já quer fazer a viagem que não pode ainda, né? Não Isso. quer fazer uma viagem mais modesta. Eu vou dar outro exemplo curioso, né? Que era motivo até de brincadeira dos meus amigos. Eu lembro que em 2010, quando eu passei no concurso, fui morar fora, primeira coisa que os colegas fizeram, todo mundo comprou seu carro. E eu tinha na cabeça que ia fazer isso também. Eu lembro que na época tinha um Fiat Stilo, não sei se vocês lembram, né? Fiat Mais ou Stilo. não sou desse tempo não, Matheus. O Mais ou Erasmo menos. deve ser que lembra mais aqui, né? O Fiat Stilo tinha um amarelo assim que eu achava lindíssimo, né? Aí eu lembro que são os Gosto não era o seu. né? Mas tudo bem. Aquela cor esportiva, né? O vibrante. Eu me lembro acho do bonito. estilo amarelo. E o resultado saiu, eu já entrei no site e comecei a olhar o carro. Olhando, vou comprar esse carro. Tomei posse, fui embora trabalhar na Bahia, né? E os colegas todos compraram carros muito bons e eu comecei a morar perto do trabalho. Aluguei um apartamento muito perto do trabalho. Caminhava, ia voltando, gostava de caminhar, sempre gostei de caminhar. Ia e voltava caminhando pro trabalho todos os dias. E aí eu comecei a me perguntar, será se eu preciso comprar um carro mesmo? Será se eu preciso comprar um carro mesmo? E tal, eu fui olhar, não, vou começar a juntar dinheiro, vou ver outras coisas aqui que eu posso passar, são mais importantes, né? Acaba que eu usei o dinheiro para outras coisas mais importantes, né? Para mim, naquele momento, do que comprar um carro. Resumindo, passei 4 anos e meio sem comprar carro. Já ganhando bem. E os colegas era motivo de brincadeira. Matheus, não é que tu é muito pão duro desse Meu carro. tio Patinhas, né, não, Matheus? Tô começando a achar que Ninguém sabe quem é o tio Patinhas, é o pessoal mais novo, quando né? a gente fazia do trabalho, a gente chamava os carros de viatura, né? E o pessoal me dizia, é o milionário sem viatura. Tinha esse tipo de brincadeira, né? Eu já sei quem tu era, viu, Matheus? Era engraçado mesmo. Mas assim, foi um aprendizado muito legal, sabe? Foram 4 anos e meio, juntando dinheiro para outras coisas, dando prioridade para aquilo que eu achava que era mais importante. E acabou que quando eu comprei um carro à vista. Ou dei 60% e dividi o resto sem juros. Nunca paguei juros em carro até hoje. Nunca paguei. Sempre comprei ou à vista ou dava 60% de entrada e dividia o resto sem juros. Ou seja, você não cedeu ao impulso, né? Nunca comprei carro com juros. O consumo por impulso traz esse tipo de coisa, né? Exatamente. Outro dia uma pessoa nossa também me procurou que queria comprar uma moto e aí ia entrar já no financiamento da moto e contou lá. Quando me deu as contas, eu comecei a fazer o cálculo, juro altíssimo, 4 e tanto por cento, não, juro alto para um bem, né, que existe, tá ali, enfim, não vai se acabar assim dessa forma. E aí eu comecei a olhar e disse, você não consegue esperar 12 meses, não? Quanto é que é a parcela que vai ficar desse negócio? Ah, vai ficar 800 e pouco, 900 e pouco, uma coisa assim. Arredondei para R$1.000. Se você pegar essa parcela por 12 meses, já deu R$12.000. Será que não era melhor tu esperar? Segura esses 12 meses. Com 12 meses você compra, quem sabe, uma moto usada.
Às vezes você compra eu não faço ideia de como é que tá o mercado de moto hoje, também na época não, mas fui olhar na internet. Às vezes você compra uma moto usada, não paga juro pra ninguém, tem às vezes um transporte ali com poucos quilômetros rodados, 20 mil, 30 mil quilômetros rodados, você manda fazer uma manutençãozinha nela e você deixa de financiar o banco. A gente conversou sobre banco, como banco, o banco não é nenhum criminoso, tá fazendo nada de errado, enfim, né? Você pode criticar o lucro do Banco Brasileiro, que é um negócio astronômico, hein? Se não for o maior do mundo, é dar entre os maiores. É uma empresa que eu represento que disse que queria lucrar como Itaú e vender igual Coca-Cola, né? Só quer isso da vida, né? Tá tranquilo, né? Porque tem E esse lucro tá disso, dessas operações financeiras que são realmente... tem um spread bancário, né? Tem a diferença entre o que o banco paga de taxa e o que ele cobra de taxa no final. Em cartão de crédito, em financiamento, em crédito pessoal, e por aí vai. 1000 coisas que ele tem lá para emprestar dinheiro. Ele tem um lucro muito grande. Então, parte disso está saindo do bolso. Não por erro do banco, mais uma vez, não é essa a questão. Porque a gente vai lá e assina, a gente quer. A gente quer Isso. antecipar um desejo, quer fazer algo que não é relevante, quer comprar o carro. Talvez você pode ter o carro, mas vai ter um carro mais barato agora, um carro usado, né? Dependendo da condição. Ou vai Exato. comprar um carro mais modesto, para depois você dar o passo. Acho que você gosta de carro? É algo importante para você? Olhe para frente e faça isso com calma. O problema é que a gente quer antecipar, né? Aí a gente entra no financiamento que dá, imobiliário que dá. Então, esse cuidado, porque isso já corroeu. Matheus, a gente está caminhando para o fim. O que é que eu queria entender agora? Pensando numa família que nesse momento está assistindo a gente e está lá com o dinheiro que entra, dia 2 sobra mês no fim do dinheiro, né? Dia 2 já não sabe mais para onde é que vai, não tem mais para pagar a conta. Já tá entrando no cheque especial, tá tendo problemas, você está gastando mais do que tem de receita. Acredito que você vai sinalizar os dois caminhos, mas eu vou dificultar mais sua vida, né? Que reduz as suas dívidas ou aumente sua receita, né? Eu faço os dois ao mesmo tempo, né? E aí, Matheus, o que você diz pra uma família dessa? Como é que ela começa a fazer isso? Primeiro de tudo que a gente já começou o papo falando sobre educação financeira, né? É ter o mínimo de planejamento. Considerando uma família que você tem pessoas que têm renda considerável ou às vezes nem ganham tanto, mas a soma das rendas de todas as pessoas da família é uma renda boa quando você soma tudo. Então são pessoas que têm a possibilidade de poupar, mas são desorganizadas, né? E aí é interessante começar por isso. O caminho é esse. É entender o que é que eu estou gastando. É fazer uma planilha mesmo, financeira. Hoje com essas inteligências artificiais, você coloca lá planilha financeira de gasto. Ou no Google mesmo, você joga Deve ter um monte um lá, né? monte, vai ter um monte. O próprio Excel, né? Você entra no Excel, você vai lá no pesquisar modelos. Planilha financeira, não precisa nem no Google. Se tu for no Excel e digitar modelos, a Microsoft vai baixar um modelo dentro do Excel e já vai jogar para ti. E Tu se começar você a não preencher a tiver um planilha. IA, você tem aplicativo grátis aí nas Exato. lojas de aplicativo Ou para isso, seja, né? você tem assim um mundo, né? Se não já tem um caderno em casa. Exato. Não precisa ter um livro caixa em casa para botar lá entradas e saídas. E, assim, outro conselho, né, que se faz hoje, considerando famílias que têm como poupar. O que a gente faz hoje paga as contas, faz o lazer, e aí no final, se sobrar alguma coisa, poupa. O que é que você vai fazer? O que é que eu aconselho? Paga as contas, poupa e depois usa o restante para o lazer. É isso. Então, vamos inverter essa ordem. Quando eu falo em lazer, na verdade eu estou incluindo tudo. Eu quero uma roupa nova, eu quero fazer uma viagem para São Paulo, uma viagem para Gramado, uma viagem para praia. Então, inverte, separa logo o dinheiro da poupança. E é interessante, o pessoal, Matheus, sempre me pergunta, Matheus, quanto tu acha que eu devo poupar? Isso também é uma pergunta muito pessoal, depende da sua renda, mas assim, se eu te puder dar um número assim, bem fechado, assim, um número bem genérico, eu vou usar até o conselho bíblico, né? Que José deu para o faraó, né? Ele fala assim, faça isso, faraó, ponha governadores sobre a terra e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome. Se você tem a possibilidade de pegar 1/5 da sua renda, 20%, e separar para investir para o futuro, deixar guardado
para um momento de emergência ou até para te ser uma renda a mais no seu futuro, né? Faça isso. Ah, Matheus, eu não tenho condição de separar um quinto, eu tenho condição de separar só 10%. Separe os 10%. Eu tô dando um número genérico aqui, Sim, que é isso é o mundo ideal, né? o mundo ideal. Ah, não posso 10, 5, 1% que seja, mas faça. Até o ato, Erato, de você começar a fazer isso, eu vou separar 1% da minha renda, vai te dar uma meta, um objetivo mais claro para você ir aumentando. De 1 vou passar para 2, depois para 5, depois para 7 e assim até chegar aos 20% se eu conseguir. Então, o ideal é começar, é ter um objetivo claro, é fazer o planejamento financeiro, é ver a coisa evoluindo, e quando você vê o dinheiro rendendo, aumentando, até chegar ao patamar de juros compostos, né, que é juros sobre juros, você vai naquela curvazinha lá, que o aumento é exponencial depois, né, cresce em progressão aritmética, depois vai para progressão geométrica. Né? Então, dá um salto seu investimento aí, dá um salto muito grande, você vê a coisa acontecendo, você fica mais empolgado. Então, você acaba tendo uma educação financeira mais solidificada para você e para toda a sua família. Se você tem lá a necessidade, você quer comer uma pizza é importante, porque, de novo, né, a gente está falando aqui e nós temos diversas realidades de quem assiste a gente. A gente vai ter pessoas lá que 20% é legal, dá para fazer aqui, isso gera um patrimônio legal. A gente está falando de pessoas que, sim, queriam ter uma reserva financeira, um espaço financeiro para comer uma pizza durante o mês, tá? Isso. Então, assim, a pizza com sua família é algo importante para você. Precisa comer quinta, sexta e sábado, não até porque você vai ganhar um pezinho e vai gastar depois, né? Mas, enfim, você pode fazer isso uma vez por mês. Então, quanto custa isso? Faz parte dessa reserva que você deixa pro Sim. lazer, tá? O alvo é aquele. Ah, não é importante para minha família trocar o celular das crianças. Então, não tenha o celular das crianças, tá? Então, acho que é muito importante essa reflexão em família. Os homens, eu peço sempre que os homens puxem isso, tragam isso dentro de suas casas, né? E é bíblico, né, também, a Bíblia fala muito isso, para você aproveitar o suor do seu trabalho. Não é isso? Você Exato. vai gozar dos prazeres do suor do seu trabalho, né? É bíblico isso. E tem pessoas que, depois que descobrem a educação financeira, o mundo financeiro, elas meio que viram a chave de uma vez e ela só tem uma visão focada. Não, eu tenho que poupar, eu tenho que Vira um poupar. avarento, né? Tá O pecado é outro. Exatamente. Aí você fica uma pessoa que você esquece do lazer, você deixa a sua família sem aproveitar, sem gozar o fruto do seu trabalho. Então, tem que ter o O equilíbrio. dinheiro vira um ídolo, né? Exatamente. Você fica só um número aumentando lá na sua conta, né? Ou no seu investimento, no que seja, e vai servir para quê? Se não tá te dando a possibilidade de estar usufruindo, de inclusive ser generoso com quem tá precisando. Isso é algo também que a gente. Que é o propósito do nosso dinheiro, né? Exatamente. E eu sempre aprendi isso com meu pai, né? Meu pai, desde criança, eu tive essa visão. Ele sempre foi uma pessoa muito generosa, sempre uma pessoa muito desapegada de bens materiais. Até demais, eu falo. Deveria ter um pouquinho mais de apego, às vezes até demais. Cresci vendo aquilo, né? Vendo aquilo ali. Algumas pessoas, inclusive, já me pararam, disseram que foram ajudadas pelo meu pai, em momentos muito difíceis, e conversando, perguntando como é que ele estava. Então, eu tive esse ensinamento em casa, né? De que é importante ganhar dinheiro, é importante, mas é importante também ser generoso. E Deus quer que a gente assim o seja, né? O dinheiro tem propósitos. A gente conversou num podcast anterior aqui, que a gente falou sobre negócios, que o dinheiro ele ele não é um fim em si mesmo, né? Ele é um caminho, né, para que a gente possa glorificar a Deus através do sustento da igreja, do sustento das nossas famílias e do servir ao próximo, né? Então, o dinheiro ele não pode ser. A gente falou do Tio Patinhas e era aquele personagem que tinha um cofre gigante, né? Que ele ficava mergulhando dentro das moedas e quando uma moeda se perdia, ele surtava, né? Onde é que tá minha moedinha número 1? Aquela coisa toda dele. Então, esse não é o objetivo de poupar. Pelo contrário, é porque você tem uma vida equilibrada, para que você possa desfrutar da sua família. Você dormir à noite ali, encostar a cabeça no travesseiro, com as coisas equilibradas. A gente sabe que intempéries acontecem, imprevistos. Você perde um emprego, alguém adoece na sua casa, o remédio é caro. E muitas vezes você vai ter que abrir mão ali ter que se apertar, vai ter que abrir mão de um fundo de emergência, ou então usar pela primeira vez o crédito
para poder resolver uma questão como essa, mas se você tá preparado e disciplinado até para enfrentar esse tipo de tempestade que elas vêm, isso é normal. Eu já passei, tu já deve ter passado, mas a gente não tem ninguém que diga, não, minha vida em termos de dinheiro foi um mar de brigadeiro. Algum dia a gente errou ali na mão, ou enfim, ou passou isso em casa, na casa dos pais, você possa passar por isso de forma mais equilibrada, mais tranquila, sabendo o que fazer. Eu tenho uma história aqui na empresa que eu digo assim, eu preciso saber bem o que acontece, até para saber o que fazer quando o que eu não esperava acontecer. Então, eu puder olhar para um momento de dificuldade, um contrato nosso que foi encerrado repentinamente, por qualquer razão que seja, Sim. eu posso dizer, beleza, eu já tenho um plano, eu já sei o que eu vou fazer aqui para frente, olha, muda aqui, muda ali, porque eu já vinha com a disciplina anterior desse cuidado. Então é importante e eu quero muito te agradecer, viu, Matheus? Eu só acho que não dá pra gente encerrar nisso, tá? Aí Nicolas, Tássili, se virem, tá? A gente tem que fazer um segundo papo. Vamos entrar na questão dos investimentos, que eu sei que Vamos, você entende muito, vai nos ajudar pra caramba. Então, queremos te agradecer, que Deus te abençoe, tá? Então, porta aberta, venha sempre com a gente, tá, Matheus? E se despeça aí do pessoal, mas isso aí volta logo aí, logo. Beleza, eu que agradeço a oportunidade aí, foi muito bom. Papo, né? Esse formato de vídeo aqui é muito bom, porque é uma conversa, né? É um É bate-papo. um bate-papo, é informal, a gente vai contando as experiências de vida, não fica só aquela coisa técnica chata, porque isso também não, as pessoas não têm interesse, né? Quando você vai usando um bocado de termo técnico, ninguém entende nada, joga uma situação prática da vida que o pessoal vai entender com muito mais facilidade. E é bom também estar podendo ajudar a difundir um pouco desse conhecimento aí. Obrigado, meu amigo. Bom, pessoal, obrigado. Você que nos acompanha, continue acompanhando a gente através dos nossos canais aí no YouTube, no Instagram. Visite nossa igreja também, Igreja Presbiteriana do Jockey, aqui em Teresina. Então, nos acompanhe nas redes sociais e fique sempre por aqui. Até a próxima. Marmoreio da carne, a gordura tá entremeada na fibra. Você tem dúvida se o rapaz aqui já consumiu o tal do Uma Wagyu? única vez na vida. É uns hein? 800 oportunidade. reais o quilo do negócio, 1.000 conto. Tá. Dry Age é o Dry outro Age, aqui. O pastor é fã, viu? Ah, eu vou ter que andar com vocês aí. Eu não Uma vez conheço eu as fiz um churrasco em coisas. casa, ele levou Dry Age pra gente fazer lá. Então, estamos É, descobrindo pastor lá, aqui. é. Estamos descobrindo, viu?